Olha só, hoje a gente vai mergulhar num material bem fascinante. Um manual de evangelismo lá de 1976. É tipo uma janela para o passado que nos dá uma visão única de como funcionavam as táticas de comunicação e persuasão quase 50 anos atrás. Vamos ver o que ele tem para nos contar. Bom, vamos direto ao ponto. O livro já começa deixando bem claro para quem ele foi escrito. Não é para missionários profissionais nem nada do tipo. A ideia era que qualquer cristão comum com amigos judeus e uma convicção forte pudesse usar esse dia. É uma abordagem bem de base, sabe? De pessoa para pessoa. Para a gente entender direitinho a metodologia deles, a gente vai seguir a estrutura do próprio manual. Vamos começar com o porquê, o propósito por trás do guia. Depois a gente vai ver como ele desenha o perfil do público, os erros que ele manda evitar, qual é o método de persuasão e, por fim, como garantir o que eles chamam de resultado. É um roteiro bem completo. Começando pela fundação de tudo. Qual é a premissa principal desse manual? Antes de entrar em qualquer tática, o livro faz questão de estabelecer um porquê bem definido por trás de todo o método que ele vai ensinar. O argumento do manual é que, embora o povo judeu seja uma prova da fidelidade de Deus na história, os indivíduos precisariam de Cristo para a salvação. O objetivo declarado, então, não é apagar a identidade judaica, mas, na visão do livro, completá-la. E aqui tem um ponto interessante. Os autores colocam essa abordagem como algo único. Eles diferenciam de outras missões que talvez ofereçam ajuda material, como remédios ou técnicas de agricultura. O argumento é: a única coisa que a igreja tem a oferecer que a comunidade judaica já não tem em abundância é a mensagem de Cristo. Como o porquê estabelecido, o manual parte para o quem. Porque, claro, para a persuasão funcionar, é preciso entender a fundo o público. E a chave para isso, segundo o guia, é a sensibilidade cultural. Olha que curioso isso aqui. Para facilitar o entendimento do leitor cristão, o livro usa as denominações cristãs como uma analogia para explicar as principais correntes do judaísmo. O judaísmo ortodoxo, focado em tradição, é comparado ao catolicismo. O conservador, ao protestantismo liberal moderno, e o reformista, mais focado em humanismo, ao unitarismo. E aqui o manual toca num ponto super delicado. Ele cita o autor Hermann Wouk para alertar o leitor cristão: olha, é preciso estar ciente de que pode existir uma desconfiança histórica sobre as suas motivações. É basicamente um aviso para ter muito cuidado. Então, o manual tenta montar o que seria o perfil psicológico do seu público. A ideia central que ele apresenta é que a identidade judaica é vista como um pacote completo, uma conexão com Deus por ancestralidade e uma lealdade profunda ao seu povo. Por causa disso, aceitar Cristo não seria visto como uma adição, mas sim como uma traição a essa identidade. Depois de entender o público, a próxima parte do manual fica bem tática, bem prática. O foco agora é: com base nessas sensibilidades, quais são os erros de comunicação que precisam ser evitados a todo custo? O livro chama isso de construir uma cerca da ofensa. E este é um exemplo perfeito do nível de detalhe que o guia entra. Ele aconselha um jeito de falar bem preciso, em terceira pessoa, para não soar acusatório ou paternalista. Falar o povo judeu em vez de vocês, judeus, por exemplo, faz toda a diferença segundo o manual. E não são só frases, não. O manual também cria uma lista de palavras-gatilho. Jargões cristãos super comuns como cruz ou converter, segundo o livro, podem ser vistos como símbolos de uma religião estranha ou, para alguns, historicamente perseguidora. O uso delas poderia desligar a conversa na hora. E a coisa vai além do que se fala. O manual lista comportamentos que também constroem essa cerca da ofensa. Coisas como, por exemplo, parecer uma pessoa muito sisuda ou puritana, contar aquelas piadas de estereótipo, ou até confundir educação e interesse educado com uma fome espiritual profunda. Ok, a gente viu um monte de não faça isso, não fale aquilo, mas e aí, o que se deve fazer? Agora a gente entra na parte da persuasão de fato, nas estratégias proativas que o livro recomenda. E olha que interessante. Antes de ensinar a técnica certa, o manual primeiro destrói 3 ideias erradas que as pessoas costumam ter. A primeira é a de que existe um roteiro mágico, uma fórmula que funciona para todo mundo. O livro diz que isso não existe, que a conversão não vem da técnica. Em segundo lugar, o manual critica a ideia de usar o amor como uma ferramenta. Ele argumenta que o amor tem que ser incondicional para ser de verdade. Se ele for usado como uma isca, bom, o livro é bem direto. Isso não é amor, é sedução. A terceira ideia errada é explicada com uma analogia de beisebol. A questão não é jogar a mensagem na pessoa como uma bola rápida para causar impacto. O objetivo é jogar a bola para a pessoa, um lançamento suave, para que ela possa receber, pegar a ideia.
A mensagem é para ser recebida, não para nocautear. Então, se não é para usar um roteiro, nem amor como isca, nem ser agressivo, qual é o caminho? O manual propõe o que ele chama de argumento construtivo. E de uma forma bem inteligente, ele usa um conceito da própria tradição judaica para explicar o pilkul, que é essa ideia de um debate respeitoso para se chegar à verdade. E para esse debate funcionar, tem regras, claro. E olha só como a abordagem é toda focada em respeito e moderação. Ter certeza dos fatos, apresentar o caso de forma contida, sem exagerar. E o mais importante, nunca interromper. O objetivo é o diálogo, não a dominação. Bom, depois de toda essa preparação, todo esse debate cuidadoso, chega a hora do grande finale, né? A seção final do livro detalha exatamente como guiar a pessoa no momento da decisão. E para descrever esse papel final e tão crucial, o livro usa uma metáfora bem forte, a de parteira espiritual. A ideia é que a pessoa está ali para auxiliar num processo de novo nascimento e não para forçar alguma coisa. E aqui a coisa fica super metódica, vira quase um passo a passo. Primeiro, avaliar a prontidão da pessoa. Depois, fazer a pergunta direta. Daí, explicar uma analogia, guiar numa oração e, por fim, já delinear os próximos passos para o crescimento espiritual. É um processo bem definido do início ao fim. E é sempre bom a gente lembrar, né? Todo este manual é uma fotografia de uma época específica, 1976. Ele reflete um momento bem particular das relações interreligiosas e das estratégias de comunicação daquele tempo. No final das contas, desconstruir um manual como este nos deixa com uma pergunta bem provocativa sobre a natureza da comunicação, da fé e da amizade. Como é que se separa uma conexão genuína de uma persuasão estratégica? Muitas vezes essa linha é bem mais tênue do que a gente imagina.